Moisés e o Monoteísmo é a última obra de Freud. Uma obra composta de 3 ensaios e levou 4 anos para serem escritos, de 1934 a 1938. O primeiro e o segundo ensaio foram publicados ainda em Viena. Em 1938, Freud foi transferido de Viena para Londres, onde ele estaria mais protegido do antissemitismo, em 1938 já. Chegando em Viena, ele opta por publicar o terceiro ensaio. Em Viena, ele jamais poderia publicar. Em Londres, ele estaria mais seguro. Interessante que o terceiro ensaio ele é precedido por 2 notas preambulares. Freud conversa muito com o leitor. Então, a nota preambular número 1 vem datada de Viena, março de 1938, onde ele enumera, descreve os motivos para não publicar o terceiro ensaio. Em seguida vem a nota preambular número 2, datada de Londres, de junho de 1938, em Londres. Quer dizer, março, abril, maio, junho, 3 meses depois, onde ele diz, contradizendo a primeira nota preambular, eu vou publicar, porque agora eu estou em Londres, então eu estou protegido, porque o conteúdo era um conteúdo muito perigoso, em termos, primeiro e segundo ensaio menos, embora ele tenha publicado em Viena, mas ele escreve como o primeiro ensaio como se fosse um romance histórico, e o segundo ensaio ele diz, eu não posso afirmar porque vai parecer uma estátua de bronze com pés de barro, sobre a origem de Moisés. O primeiro ensaio ele especula a possibilidade de Moisés ser egípcio, mas ele, assim, quando ele publicou como rascunho, ele diz um romance histórico. Então, não dava afirmações, não se confrontava nem com temas sensíveis para a comunidade judaica e também para a igreja, para a comunidade cristã. Então ele escreve, é muito cuidadoso, quase pede desculpas por escrever. Então o primeiro ensaio ele publica antes, ainda em Viena, antes de 1937, parece que em 1934, como se fosse um romance histórico, quer dizer, não leva então a sério, mas isso poderia ser. E o segundo ensaio, que ele publicou antes também, se chama, o nome é Se Moisés Fosse Egípcio. Aí ele diz, olha, não posso trazer mais dados, porque os dados que eu tenho são dados subjetivos, psicológicos, senão vai ficar parecendo uma estátua de bronze com pés de barro. Quer dizer, ele usa bem uma imagem do Antigo Testamento, do sonho do Nabucodonosor, que o profeta Daniel teve que decifrar. Já o terceiro ensaio ele só pôde publicar quando ele se sentiu seguro de perseguições, porque aí ele já é mais incisivo, ele já coloca como uma grande possibilidade e é ele faz uma associação entre 2 saberes, por isso que Moisés e o monoteísmo é tão desconhecido e, quando lido, mal interpretado. Possibilidade de incompreensão do Moisés e o monoteísmo. Porque a leitura de Moisés e o monoteísmo, Freud junta 2 saberes. Ele faz uma associação entre 2 saberes. Então, quem lê Moisés e o monoteísmo tem que conhecer conceitos, noções psicanalíticas, tem que saber psicanálise e tem que conhecer a história da Torá também. Quer dizer, senão não vai juntar e pode gerar
má interpretação e incompreensão. Dois assuntos que ele dominava, sendo que o primeiro assunto foi ele que criou. A psicanálise é a invenção do Freud. E a Torá, quer dizer, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, não eram desconhecidos para Freud, ele dominava. Então, ele para entender o que ele quis dizer, precisa dominar esses dois assuntos. Mas ele vai crescendo até chegar no terceiro ensaio a uma teoria para o antissemitismo. Quer dizer, parece até que ele está tentando... Freud era um escritor compulsivo. A obra dele é gigantesca, prolixa, e ele é repetitivo, e os conceitos dele se repetem em muitas obras, e ele vai montando mesmo dizendo um romance histórico aqui, ou uma estátua de bronze com pés de barro ali, não, mas ele chega no terceiro ensaio com muita convicção, criando assim, né? Em última instância, Moisés monoteísmo é a teoria psicanalítica para o antissemitismo. É a teoria freudiana para o antissemitismo. E ele acaba apontando dentro do texto sete justificativas, quer dizer, 7 possibilidades para esse fenômeno do antissemitismo, da intolerância com o povo judeu desde os seus primórdios. Né? Então ele traz, resumindo aqui, não vamos falar sobre os 7, 3 são conhecidos, são conscientes, e 4 são irracionais, são inconscientes, mas ele dá essas razões, né? Então ele fala sobre o início das religiões, né? É claro que ele remete a Totem e Tabu, e aí ele fala sobre a instalação do judaísmo e a instalação do cristianismo, né? E quer dizer, fica uma obra-testamento, é a última, uma obra que parece ser escrita dentro de uma perplexidade que ele estava vivendo. Quer dizer, como se ele estivesse escrevendo para si mesmo, ou como se ele estivesse tentando explicar antropologicamente, né? Toda aquela situação. Ele começou a escrever em 1934 e o nazismo se instalou em 1933, um ano antes. Então ele estava falando disso, e esse é o fechamento da obra dele. É um livro lindo que merece muitos artigos, merece muitos debates, muita discussão. E no final ele termina. Então é nesse livro que ele sacramenta, estabelece definitivamente os conceitos de verdade histórica e verdade material, quer dizer, a diferenciação entre história e memória, e o valor desses dois conceitos, de verdade histórica e verdade material, verdade subjetiva e verdade objetiva. E ele termina o Moisés e o monoteísmo, quer dizer, eu considero que ele termina a obra dele, né, com esse parágrafo. Talvez nossa investigação tenha alcançado um pouco de luz sobre a questão de saber como o povo judeu adquiriu as características que o distinguem. Uma luz menor foi lançada sobre o problema de saber
como foi que puderam reter sua individualidade até os dias de hoje, mas respostas exaustivas para tais enigmas não podem, com justiça, ser pedidas ou esperadas. Uma contribuição a ser julgada à vista das limitações que mencionei de início é tudo o que posso oferecer. Então ele termina Moisés e o Monoteísmo, que é a última obra dele. E então ele termina a obra dele com esse parágrafo, como querendo trazer alguma elucidação para as características do povo judeu e para a sobrevivência do povo judeu, quer dizer, como puderam reter sua individualidade até os dias de hoje. Um livro que fala muito em psicanálise e que fala muito na Torá também, na história de Moisés, e ele faz um comparativo entre o desenvolvimento do indivíduo e o desenvolvimento da civilização, né? E com isso ele explica o surgimento das religiões, no caso do judaísmo e do cristianismo. Bem, agora só com outros vídeos, é o que eu posso oferecer para não me alongar muito. Moisés e o monoteísmo, o grande desconhecido, o grande mistério de Freud e os cuidados com a interpretação, né, leviana ou a interpretação precoce que possa ser dada a essa obra. Obrigada e até o próximo vídeo.